Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos estudar a parte é, da, da, da bioquímica, né? Então, no que consiste o estudo da bioquímica? Quando vocês começam o estudo de biologia, vocês começam estudando os nutrientes que são fundamentais à vida, tá? E na química, nós terminamos o estudo da química com os nutrientes que são fundamentais à vida. Então eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão aí, né, do estudo da química e da biologia, porque a química ela começa lá em átomo e durante os anos nós vamos estudando a formação das substâncias, a formação das moléculas, como separar as substâncias, como separar as moléculas, como que esses átomos eles vão se combinar para formar as moléculas, as macromoléculas, né? Então, é só para vocês terem uma visão mais ampliada desse estudo. E daí nós finalizamos com o estudo da bioquímica, um estudo muito bonito, né? Mas claro, esse estudo ele é muito mais aprofundado no ensino superior. Aqui, né, no ensino médio, é um estudo bem superficial, que a gente estuda só alguns grupos químicos, que são principalmente grupos alimentares, tá? Então nós vamos começar o estudo com os carboidratos, que são também chamados de glicídios ou açúcares, e são a principal fonte de energia da célula, né? Lembrando que englobam diversos compostos, entre eles os açúcares, né, que é glicose, que tem a sacarose, que tem a frutose, né, o amido, né, que funciona como fonte de reserva dos vegetais, e a celulose, que participa da estrutura de sustentação das plantas. Então, todas essas substâncias citadas aqui, elas são carboidratos, tá? São encontrados principalmente em doces e massas e, quando ingeridos em excesso, podem ser metabolizados, transformando-se em lipídios sob a forma de gordura, tá? Então tá aqui, né? Vários itens aqui que são classificados como carboidratos, né? Então tem a banana, que tem uma reserva de amido aqui dentro da casca, né? Um mel, né? O damasco, que as frutas, né, que tem bastante frutose, o trigo, né, que tem bastante sacarose, os queijos que tem a lactose, queijo também tem gordura, né? As massas, né, as batatas, os tubérculos, mandioca, que tem amido, né? Então o milho, né, as sementes em geral, os grãos em geral, eles vão ter bastante carboidrato em sua estrutura. Então assim, as funções, né, pessoal, função energética principal, função estrutural, causa da celulose nas plantas, né, e participam do processo de biossíntese nos processos químicos. Nós podemos, né, identificar as unidades básicas dos carboidratos. Então é isso que nós vamos estudar, né? Quais são as unidades básicas desses grupos? Lembrando vocês também que um carboidrato ele pode ser, eu não sei se tem para frente aqui, tá, pessoal? Mas ele pode ser representado pela fórmula carbono H2O, tá? Então aqui pode ter um N, que é o número de carbonos, que vai corresponder ao N, ao número de moléculas de água, tá? Então, os monossacarídeos são as unidades básicas de um carboidrato. Quimicamente são constituídos por aldeídos ou cetonas, contendo em sua molécula um ou mais grupos hidroxilas. Então aqui, ó, nós temos a glicose, que é chamada de aldose, e a frutose, que é chamada de cetose, né? Então nós temos aqui duas moléculas de monossacarídeos. Percebam as diferenças estruturais, né? Na glicose nós temos um grupo aldeído e é um poliálcool, estão vendo? Tem bastante hidroxila aqui, ó. E na cetose, na frutose, eles são isômeros, estão vendo? Tem a mesma fórmula molecular. Você vai ter um grupo cetona, tá? E um poliálcool, tá? Então, o que diferencia uma glicose de uma frutose, ou seja, esses monossacarídeos, que são unidades básicas aí, é
né, a questão de funções orgânicas, o grupo funcional aldeído na glicose e o grupo funcional cetona na frutose, tá? Então aqui, olha, está mostrando para nós no carbono 1 o grupo aldeído, né? E no carbono 2 aqui o grupo cetona. Ok, pessoal? A professora Carol deve ter falado com vocês também a respeito desses monossacarídeos, né? Que às vezes o nome ele deriva do lugar. Então, por exemplo, tem a galactose, que é um monossacarídeo derivado do leite. A frutose, né, é um monossacarídeo derivado da fruta, né? Glicose tem vários compostos com amido, tá? Por isso que é chamado também de aldose. Oligosacarídeos. Então, quando os monossacarídeos eles reagem se unindo por meio de ligações glicosídicas, formam os chamados oligosacarídeos. Entre esses carboidratos, os mais simples e também os mais abundantes são os chamados de sacarídeos. Então, se eu pego aqui, ó, glicose, tá? Então, tá aqui uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, ok? Se a gente faz a ligação entre elas, vai formar uma ligação glicosídica, né? Essa ligação glicosídica é pelo grupo OH de um monossacarídeo com o grupo OH de outro monossacarídeo. Vai sair uma molécula de água e eles vão se unir, né? Através de um átomo de oxigênio, essa ligação glicosídea. Isso aqui forma a sacarose. A sacarose é essa molécula aqui já maior, né? Uma molécula mais grande, que é formada por dois monossacarídeos, é chamada de disacarídeo. E o disacarídeo, esse disacarídeo aqui em questão, é a sacarose, que é o açúcar de cozinha, que é o que a gente utiliza lá no suco, no cafezinho, que é utilizado industrialmente, né? Que hoje está sendo muito associado aos problemas de obesidade, diabetes, hipertensão, o seu uso abusivo, tá? Como que pode ocorrer a hidrólise da sacarose, ou seja, a reação inversa da sacarose? Essa reação inversa, né, é em que um disacarídeo, como a sacarose, é convertido nos monossacarídeos de origem, no caso, glicose e frutose, é conhecida como hidrólise. Vamos voltar aqui um pouquinho? Essa reação aqui, né, essa reação, ela vai ser chamada de reação glicosídica, tá? Essa reação, a reação inversa, é chamada de reação de hidrólise, tá? Então você vai adicionar em água e a água, né? Tanto é que quando você coloca a sacarose em água, você vai ter a quebra aqui. Você pegou açúcar de cozinha, colocou em água, é essa a reação que vai acontecer, né? Vai existir a quebra, vai ocorrer a hidratação dessas moléculas e a formação dos monossacarídeos. E esses monossacarídeos são essa forma que vão ser absorvidos pelo trato digestivo nosso. Então, quando você se alimenta de uma fruta, de um carboidrato, existe a hidrólise, inclusive pela saliva ou pela ação da pitialina, né? Que é aquela enzima digestiva presente na boca que vai fazer essa quebra, tá? Por hidrólise. Então, essa hidrólise da sacarose é chamada inversão da sacarose. E a mistura de monossacarídeos, glicose e frutose, obtida nessa reação é denominada de açúcar invertido. Tá bom? Açúcar invertido é a sacarose que foi transformada que foi dissociada. Tá? Mas o conceito mesmo, né, pessoal, de açúcar invertido vem do processo da reação, porque essa inversão ela pode ocorrer pela ação de uma enzima que nós temos no organismo chamada invertase. Então, o giro da luz polarizada, confirmado pelo ângulo alfa de estrógeno,
é mais 66,5 graus Celsius. Esse ângulo aqui, na sacarose. Se você coloca ela lá sob a ação da luz polarizada, ela vai ter um ângulo de mais 66 graus,5, tá? Porém, após a reação de hidrólise, formam-se a D-glicose e a D-frutose, D que desvia o plano da luz para a direita, né, destro, com ângulos de rotação respectivamente de 52,5 e de menos 92. Se a gente somar esses dois ângulos, a soma dá menos 39,5, tá? Que não é a mesma angulação de mais 66,5. Então isso aqui é positivo no sentido horário, isso aqui é menos 39,5. Se você coloca e ela sofre esse processo de quebra, né, na solução de água, ela inverte o ângulo, né, ela inverte o plano da luz polarizada para a esquerda, no sentido de menos 39,5. Então, só para vocês entenderem aqui, o que a gente está querendo dizer com isso. Se você coloca a sacarose em uma solução aquosa, se você coloca a sacarose sem ela quebrar, sem sofrer o processo, né, de quebra, de hidrólise aqui, a sacarose ela desvia o plano da luz polarizada no ângulo, no sentido horário de 66,5 graus, tá? Agora, se ocorre a ação da enzima invertase, tá? E nessa ação da enzima invertase ocorre o processo de hidrólise formando os monossacarídeos, o plano de luz ele vai voltar no sentido anti-horário para menos 39,5 graus. Por isso que é chamado de reação, esse açúcar aqui que está aqui é chamado de açúcar invertido, por causa da questão do desvio do plano da luz, tá? Outros exemplos aqui de disacarídeos. Então, a lactose, principal açúcar presente no leite, né, composto de galactose e glicose, olha os monossacarídeos. Galactose e glicose, o nome desse disacarídeo é lactose. Hoje tem muito problema relacionado à lactose. Tem muitas pessoas que não conseguem produzir a enzima que quebra a lactose, e daí a lactose ela se torna tóxica no intestino. Não sei se vocês já ouviram falar das pessoas intolerantes à lactose, né? E tem aproximadamente aí 15% do poder adoçante da sacarose. Tem a maltose. A maltose é o principal disacarídeo utilizado na fermentação de bebidas alcoólicas. Então, quando você faz o processo de fermentação da cerveja, o processo de fermentação do vinho, né? Do vinho é a frutose, né? É a sacarose, né? Que está presente lá na uva. Mas aqui é do malte, por isso o nome é maltose. E veja, pessoal, a maltose é um disacarídeo que é formado por 2 unidades de glicose, tá? Então, 2 monossacarídeos de glicose. Então, quando se faz o processo de fermentação para a produção do álcool, vai fermentar esses açúcares aqui, né? Retirado lá do malte, e daí vai produzir uma bebida adocicada e alcoólica. E daí, no processo, né, de fabricação da cerveja, eles adicionam o lúpulo. O lúpulo ele tem o gosto amargo, dá a característica amarga à cerveja. Tá? Então, isso aqui é retirado da cevada, né, do malte, né? Beleza? E os polissacarídeos, né, são polímeros que contêm várias unidades de monossacarídeos ligados entre si, normalmente de glicose. Não têm sabor adocicado e, por serem insolúveis em água, apresentam fundamental importância para os seres vivos, desempenhando função estrutural e armazenadora de energia. Então, aqui nós temos, né, a glicose, várias unidades de glicose fazendo ligações, né, com oxigênio, né, forma como se fosse um polímero biológico mesmo, né, e é um polímero biológico, onde a unidade, né, da glicose, esse monossacarídeo, vai formar um polissacarídeo, e esse polissacarídeo formado é a celulose. Onde que a gente encontra a celulose? Né, na parede celular das células vegetais, que tem função de estrutura.
Isso aqui é extraído nas fábricas para fazer o papel. Beleza, pessoal?